queridos e queridas, estamos aqui com mais um episódio do Pod God com Kikamal, e hoje nós estamos recebendo ele, Igor Siqueira. Ele é jornalista esportivo e antes de chamar ele aqui, vou aproveitar para agradecer aqui Júnior Lobo, Cláudia Laranjeira, né, pela participação e pela ajuda. Igor, prazer ter você aqui. Obrigado, Kika, pelo convite. Não foi fácil, gente. Essa agenda aqui é bem cheia. Aproveitei, assim, a última semana de férias, né? Isso aí. Virada de ano, janeiro, época de férias ali, as minhas, né? E dá pra gente organizar um pouquinho melhor a agenda e arrumar um tempinho pra... Não que precisasse muita coisa, assim, não sou tão importante assim não, gente, mas é só pra gente organizar direitinho, então, pra estar aqui pra conversar um pouquinho com vocês. Então, muitos já devem, talvez, conhecer ele, né, do UOL, e falando lá sobre futebol. E o Igor é adventista de berço, que ele falou para mim. Eu queria saber, você lembra como que a igreja adventista entrou na família? No meu contexto aqui, na verdade, como você falou, né, é antes até de eu nascer, né? Para quem é cristão, deve ter convivido já com essa situação, né, de herdar um pouco o contexto de fé dos pais, dos outros parentes, né? Comigo foi um pouco assim, se você perguntar assim, qual foi o dia da sua conversão? Eu vou talvez decepcionar algumas pessoas que não tenham aquele dia, assim, com data marcada, mas é um processo, uma construção que a gente vai desenvolvendo. E por ter essa herança, graças a Deus, que a mensagem adventista, nesse caso, cristã, né, chegou aos meus pais, à minha família, antes de mim necessariamente. Então, um contexto de um pai que era desde criança, mesmo lá nos anos 60, no final dos anos 60, lá no Paraná, onde ele morava, que primeiro se batizou, depois veio e se mudou para aqui, para o Rio de Janeiro, e a vida dele se encontrou com a minha mãe posteriormente, e um contexto da minha mãe, que era de uma cidade interior aqui do Rio, Campos dos Goytacazes, e nesse contexto de mudança da família, depois da perda do patriarca, né, aí vem para o Rio, aí vive a vida aqui, faz a faculdade e tal, e depois tem um momento de encontro, de estudo da palavra, e aí essas duas pessoas se encontraram, se conheceram ali no começo dos anos 80, e aí resulta num casamento, depois nasço eu no meio dessa... Filho único? Filho único, dessa relação entre os dois. Então, essa família que foi se formando, né, com cada um com o seu percurso, e aí a mensagem chega, né, posteriormente para minha mãe, para meu pai no momento anterior, mas no caso da minha mãe, né, tinha primas, parentes, tios que eram da igreja, que foram conhecendo, então um contágio positivo dessa mensagem de transformação, né, que foi chegando em diversas partes da família, até os dois se encontrarem num contexto aí casaram e nasci. Estou aqui. Legal. E você é jornalista. Sempre pensou em ser jornalista? Ou você já pensou em ser pastor em algum momento da tua vida? Acho que pastor não, mas eu já tive fases, né, de infância que foram progredindo quando eu era pequeno, gostava muito de ver o trabalho do pessoal dos lixeiros. Aí eu me admirava muito dos lixeiros. Aí queria ser lixeiro. Depois comecei para a escola, ia de ônibus para a escola, me amarrava nos cobradores. Queria ser cobrador. Aí depois fui passando, né, quarta série, queria ser professor de educação física, geografia. Aí me encontrei ali na questão disseram que eu sabia fazer redação bem e tal, né? Minha mãe também é professora de português, acho que veio um vínculo aí com as letras. Ela já quis ser jornalista, mas acabou migrando para letras. Então, pela facilidade com redação, por gostar muito de esporte, por consumir muito o jornal que eu viria a trabalhar, que é o Lance também. Então, as coisas convergiram para vamos unir aqui as afinidades, as paixões, isso tudo desagou no jornalismo e especificamente no jornalismo esportivo. E você sempre gostou de ler? A leitura, ela você fala assim, eu sou um amante de livros, talvez eu devesse até ser mais, mas o contato com contar histórias, com tudo que faz parte do meu cotidiano hoje, né? Contar histórias, trocar ideia com pessoas, apurar informações, muitas informações da parte da geografia, né? Países, jogadores de lugares diferentes. Até tem gente que brinca muito. Você aprendeu futebol com o quê? Com jogo, às vezes ajuda, né? Você ganhar um conhecimento de uma área específica, né? De que vai saber quais são as pessoas, quem são os personagens. Então, é uma construção de vários fatores que vai resultar numa jornada assim, de descoberta e de abraço a uma profissão específica e uma escolha que eu tenho convicção até hoje e sou muito feliz, muito contente com ela, por conseguir exercer a minha profissão hoje, enfim, já desde, sei lá, estou no jornalismo esportivo propriamente desde 2010, então já são 15 anos aí, 16 anos. E você ainda é novo, nessa jornada. Nossa, vai ter. Tem mais. E aí você, numa dessas profissões aí que você pensou, você passou aí por professor de educação física, né?
Você sempre gostou de esporte? Esporte sempre... Você já foi atleta de alguma Não, modalidade? atleta é demais, né? Mas eu assim, tinha um contato com a natação desde criança, jogava bola na escola, participava de interclasses da vida, né? Nada que chegasse perto do nível profissional, mas mais pelo interesse de modalidades, de regras, de contextos esportivos. Então, aí acaba juntando. Beleza, eu não sou tão bom assim com esporte, mas eu gosto de viver um ambiente esportivo. E não só um ambiente que a gente chama boleiro ou dentro das quatro linhas, mas um ambiente da gestão, da administração, da política da bola, da parte econômica e financeira. Então, essas várias faces que o esporte traz, então eu gosto de navegar por elas todas. E aí convergiu com o que eu contei inicialmente, né, dessa parte de contar histórias. Então, tudo isso faz parte desse combo do jornalista, especialmente nesses últimos anos. Aí me diz uma curiosidade. Você foi fazer jornalismo. Quando você entra na faculdade de jornalismo, você, no caso, já foi direto para o jornalismo esportivo ou lá dentro que você se achou? Porque eu vou falar que veio na minha cabeça. A minha primeira faculdade foi Educação Física. Uhum. E como eu fui atleta de ginástica olímpica, eu falei, vou ser professora de ginástica olímpica. Hoje é ginástica artística, né, para os mais novos. Sim. Só que quando eu entrei para a faculdade, eu não tive a disciplina de ginástica olímpica e eu acabei indo para o mundo da piscina. Fui ser professora de natação, hidroginástica, fui para o meio líquido. Então, quer dizer, lá dentro eu me descobri. Com você, foi assim ou você já entrou? Não, você, comentarista? Eu sempre gostei muito de esporte, queria ser jornalista esportivo, mas não estava restrito a isso. Tanto que o meu início de carreira, ele é mais no jornalismo geral, assim que a gente chama, né, de cidades, né? Então, a parte mais mórbida da coisa, né, de cobrir assassinato, tiroteio, a área de polícia e tal, tem a área de serviço da cidade, tem um buraco aqui na minha cidade, no meu bairro, vem resolver. Então, eu não comecei necessariamente, mas a brecha me foi aberta no jornal que eu trabalhava, nem era aqui no Rio ainda, antes de eu chegar ao lance, era lá em Campos, no jornal Folha da Manhã, que aí, enfim, tinha uma brecha ali, eu abracei a brecha e fui caminhar lá para cobrir os clubes da cidade, né? O Americano, o Goitacás, para quem conhece o futebol do interior do Rio de Janeiro. Então, foi um caminho de início, né, nessa sessão aí mais generalista, como eu falei, né, de ligar para delegacias e corpo de bombeiros para saber se tinha alguma ocorrência, e para depois passar para essa área do esporte. E teve um momento também que eu fui, ainda era, né, já na ocasião, editor do site, do jornal na ocasião, né, subeditor do jornal. No início da jornada do digital ainda, do jornal da Folha da Manhã. E aí eu era realmente generalista, não era só esporte, então precisava cuidar dos problemas da Câmara Municipal, por exemplo, junto com os repórteres de política e tal. Então tinha uma responsabilidade maior, mas o viés sempre foi voltado para priorizar o esporte, aí eu consegui, graças a Deus, traçar essa carreira dentro dessa área. E quando você foi fazer a escolha da tua carreira, você chegou a consultar Deus? Você pensou, você perguntou, será que é isso? Será que não é? Como adventista, pensou nas complicações que poderiam gerar? Essa questão sempre pergunta, como é que faz para lidar com o sábado, essas coisas, né? Você tem uma audiência que ela é talvez cristã, né? E não necessariamente conviva com esses assim, dilemas ou responsabilidades intrínsecas à escolha religiosa de ser adventista do sétimo dia. Para quem é cristão, é um ambiente que talvez já tenha os seus desafios para quem é cristão propriamente dito, né? Você pode, sei lá, ser abordado por alguma proposta de forma inadequada de trabalhar. Não estou falando que tenha acontecido comigo, mas eu estou dizendo que o universo está sujeito a essas coisas, né? Você pode querer ser um trapaceiro na sua profissão, você pode querer ser um corrupto na sua profissão, etc. e tal. O mercado de trabalho já está sujeito a isso aí. O futebol, o esporte, quem tem mau caráter em tudo quanto é lugar. Para quem é adventista, você tem uma curiosidade, talvez um desafio a mais, que é essa questão de não trabalhar no sábado, por uma convicção, por um entendimento do que está colocado na Bíblia, né, de uma orientação do mandamento, e anteriormente até o mandamento, a Êxodo e tal. Isso é uma questão de criação, né, do momento da criação, que Deus separa, faz o santuário no templo lá, o sábado, o santifica e tal. E aí a gente traz isso para a idade contemporânea, como exercer isso, então, como exercer esse cristianismo dentro do contexto secular, né, da tua profissão. E aí você vai falar assim, pô, que loucura, você vai querer ser jornalista esportivo, mas justamente nos finais de semana, no sábado, tem um monte de coisa acontecendo, o que vai acontecer? Você não vai conseguir trabalhar.
procura outra coisa para fazer, ou você só vai trabalhar no Novo Tempo, que é a instituição, o canal da igreja, né? Esses dilemas estão muito frequentes em quem escolhe a comunicação social / jornalismo para ser o seu curso de jornalismo, o seu curso de preparação para a vida, o seu curso de profissão, né? A sua faculdade. Mas eu acho que a discussão aí é anterior, é entender e perceber que Deus pode te usar, e se Deus quiser te levar para qualquer lugar que normalmente você talvez não conseguiria seu espaço, ele vai abrir os caminhos para você. O sábado, no meu caso, é o item número 1 dos meus, vamos dizer assim, contratos de trabalho. Quando a pessoa vai me contratar, isso que eu ia perguntar. A primeira coisa que ela precisa saber sobre mim, talvez você não trabalha no sábado. Tanto quanto se eu sou bom repórter ou não, meu caro, agradeço muito o seu convite, mas assim, não sei se você me conhece a tão ponto de saber que eu tenho uma religião que se chama Adventismo do Sétimo Dia, e eu sigo um preceito bíblico que diz respeito ao sábado, então do pôr do sol de sexta ao pôr do sol de sábado. Infelizmente eu não vou estar à disposição, mas eu estou à disposição todos os outros dias da sua semana, então aí a partir daí, tem uma curiosidade, a partir daí a gente continua a conversa para ver se os caras me contratam ou não. E isso sempre, enfim, não que eu tenha deixado de dormir por causa disso, mas eu sempre estive atento, porque isso até antes de a gente começar a trabalhar, já é na faculdade, né? No meu caso, que fazia um curso noturno, vamos dizer assim, né? Ou no ensino médio, por que você não vai na festa tal, na sexta-feira à noite e tal? Então, a gente, para talvez as pessoas que não conheçam um pouco da nossa dinâmica como adventista na fase pré-adolescente, juvenil e tal, é uma construção, assim, não é que comecei a trabalhar, o que eu vou fazer com o negócio de sábado agora? É uma vida que a gente já vai lidando e descobrindo as bênçãos, as responsabilidades e a maneira até de se apresentar publicamente para as outras pessoas. Para que serve esse negócio de sábado? Por que você faz isso? Por que você não vai? Por que você vai para a igreja? Então você sempre foi firme nessa... É um processo de construção para chegar lá, porque se chegar do nada, assim, não, parei de trabalhar no sábado. Para gente que é crente de carteirinha há muito tempo, né? Se eu deixar de me preocupar, ou de experimentar, ou de usufruir das bênçãos do sábado lá para frente, assim, eu entendo que vai ter uma dificuldade maior, né, pra gente que é criado na igreja e tal. Se o sábado for para mim uma obrigação, e só por obrigação de manter uma aparência pública, isso aí tem um problema muito sério para mim, indivíduo, né, para eu que sou o indivíduo nesse caso, né, não só na forma com a qual eu demonstro a minha denominação, a minha crença para as outras pessoas, mas principalmente para mim. Então, essa construção de lidar com apresentar a restrição em relação ao sábado de trabalho, isso a gente vem vivendo, né, para a gente que teve a oportunidade de conhecer ou de vir de uma família cristã adventista do sétimo dia, ela é anterior. Então, a gente vai pregando isso, né, de certa forma, ou apresentando para as pessoas no ensino médio, em outros momentos e tal, até chegar para falar para o chefe, chefe, esse aqui não vai rolar, não. Mas eu estou todos 6 dias à sua disposição. Então e até aí na tua vida foi tudo fácil, não teve grandes problemas. Eu digo assim, na faculdade você falou que estudou à noite. E eu imagino que tenha tido prova sexta-feira, alguma sexta-feira à noite. Teve. E você sempre conseguiu... Eu tinha que conciliar, né? Eu fiz parte do curso, né? Porque o meu curso foi em 2 instituições diferentes. Então, na primeira parte do curso, ele era no noturno, que eu trabalhava nesse jornal que eu falei de manhã, depois que eu vim para o Rio e tal, aí consegui jogar o curso para de manhã e trabalhar a parte tarde e noite depois. E aí essa dinâmica de se apresentar para o professor, de explicar e tal, obviamente que eu não fui o pioneiro nesse caso, né? Já tinham outros alunos da mesma denominação que vieram, que antecederam, então... e aí, um parêntese, né, no meio disso tudo, né? A importância de que a gente como comunidade... E aí, independentemente da tua denominação, se você é adventista ou não, mas que pessoas, a importância que membros da igreja, que pessoas que convivam com a gente, elas verdadeiramente professem o que elas estão pregando, né? Exerçam o que ela está pregando. Porque imagina, se eu chego lá e, não, eu sou adventista. Não, mas teve um fulano aqui que era adventista também fez. Imagina o legado que eu construiria problemático para outras pessoas. Você sabe que isso acontece, né? E eu até tenho hoje uma amiga na minha igreja que a situação... financeira da família ficou tão crítica que ela falou, eu tive que pegar o trabalho no sábado. E aí vai mexer um pouco também com o aspecto de fé da pessoa, enfim, é difícil julgar a situação de cada um, mas
não sei, o grau de confiança, de exercer a fé, enfim, eu, graças a Deus, não precisei a ter esse ponto de uma situação financeira tão difícil a ponto de ter que escolher entre o filho e a navalha. Difícil, eu não estou aqui para julgar as pessoas, mas eu digo em relação a quanto exemplos anteriores podem fazer a diferença para quem vem depois. Então, se eu, na minha faculdade, sou um profissional, sou um aluno correto, ou se no meu trabalho eu sou um profissional correto, a gente vai abrindo portas para que outras pessoas da mesma fé, e aí, que eu falei, não necessariamente adventista nessa questão do sábado, mas eu digo o bom testemunho, não que eu seja um cara perfeito, pelo amor de Deus, mas... Ninguém é, né? Mas eu digo assim, que a gente... Se é que existe uma preocupação com o aspecto público da tua religiosidade, é esse de ser coerente. As pessoas estão olhando muito para a nossa coerência, então acho que é um aspecto que bate muito forte em mim, assim, né? Eu preciso ser coerente, não para eu ganhar a estrelinha no céu, para eu ganhar mais ponto com Deus, até porque a salvação não é pelas obras, é pela graça. Mas para que eu possa contribuir, e aí num lugar até mais macro, né, para o avanço do evangelho, para que as pessoas tenham maior liberdade religiosa. Tem várias situações aí que coisas pequenas, elas podem contribuir para um contexto muito maior. E aí, quando eu estava falando de falar com o professor e tal, alunos anteriores de mim vieram e passaram essa mesma situação. Então, não é que a instituição conheceu a situação a partir de mim. Você não foi o pioneiro, já. Mas aí como aconteceu com outras situações, o mesmo precedente foi usado naquele caso, enfim, aí fazia prova em outro momento, fazia um trabalho para compensar e tal, e aí conseguia manejar isso aí. Quando esse negócio passa para a esfera individual do trabalho, aí não tem como... Assim, o que eu posso oferecer é trabalho todo domingo para você e você me garante o sábado. E, enfim, a gente faz esse acordo sem reclamar. Então quer dizer que você... Eu tô vendo aqui a tua vida, você já nasceu adventista, tem firmeza na tua fé. Nem na adolescência você deu uma saidinha, uma escapulidinha lá no mundo para voltar? Confesso que essa curiosidade nunca me bateu, assim, deixa eu ver como é que é lá e tal, enfim. Eu acho que quando a religião, né... Você tem uma base bem firme. E quando isso não é imposto para você enquanto criança, juvenil, adolescente, eu acho que essa questão de desenvolver por si só a sua religiosidade, o seu contato com Deus, as suas questões, por que eu estou fazendo isso aqui? Não é porque minha mãe mandou, é porque eu, em alguma escala, decidi fazer. Não é porque meu pai é isso, aquilo, da igreja. Eu entendo que você teve uma base bem fortalecida dessa tua fé. E como cristão, você é obediente. É a obediência mesmo que Deus quer. E não só por um entendimento teológico das coisas, de saber o que diz a Bíblia no versículo X, Y, Z, o que é ganhar a corrida bíblica, ou saber a ordem dos livros da Bíblia. Assim, eu acho que mais do que passar numa provinha de conhecimento bíblico, é entender o que você está fazendo ali na igreja, por que você está ali, qual é a crença que de fato você abraçou, por que você se batizou. Porque a partir do momento que se for um negócio, eu vou porque minha mãe vai, ou eu vou, só aceito, vou para a igreja para não ter dor de cabeça em casa. Aí chega numa determinada idade, vai ter um pouquinho de um fiozinho de liberdade, a pessoa talvez abrace o fiozinho de liberdade e vai querer viver outra coisa diferente daquilo. Então, no meu caso, e de novo, né, longe de querer parecer, meu Deus, que crente perfeito, né, que não é o caso disso, não, mas é uma experiência individual que eu entendo que foi aplicado pelos meus pais e que deu certo comigo, né? Dessa liberdade... E com a tua esposa também, né? Ela também é mais ou menos a mesma história. Ela num contexto diferente, porque os dois, o pai... Anteriormente, né, a adventista da casa era só a mãe dela, não era o pai. Mas, enfim, num lar em que... Aí cada um tem a sua experiência individual. Hoje, assim, os dois são batizados na igreja e tal, mas estou falando no meu caso, da minha vivência, de que essa questão de frequentar a igreja não veio no lugar de obrigação, veio no lugar de compreensão e de explicação, de aprendizado do porquê que eu estava fazendo ali. Então, por que o filho vai para a igreja? Para isso, isso, isso. Por que eu estou fazendo aqui, papai, mamãe? Por que eu fui apresentado? Você vai se batizar, é uma decisão sua. Você não está indo para a igreja se batizar porque nós estamos te obrigando. Então, acho que essa construção ajuda, na hora que você tiver um pouquinho mais de maturidade para fazer suas próprias escolhas, a ter a ciência e a consciência de que a minha construção, no meu relacionamento com Deus, ou com essa denominação específica, ela foi construída porque eu quis assim, eu construí assim, não porque meu pai me obrigou. Então, acho que no meu caso
funcionou, deu certo. Deu certo, papai e mamãe, nesse aspecto. É isso aí. E a gente vê que a gente já conversou com outras pessoas aqui, gente, que fala assim: eu nunca precisei beber para ser alegre, né? Eu sou alegre e tem muita gente que é do mundo que precisa daquilo, né? Para dar uma relaxada aí. A gente não precisa disso, né? Isso fica bem claro. Você não é, só porque você é cristão, você é o cara que é fechado aqui, não faz nada, não se diverte, não é por aí. E nem buscar um isolamento dentro do contexto que você está. Não é porque você tem uma crença diferente ou que você tem hábitos diferentes dos seus colegas que você vai deixar de se relacionar com eles. Pelo contrário, a gente estava numa discussão lá em casa sobre algum aspecto, enfim, que vai calhar muito, por exemplo, que Jesus dizia, né? Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal, né? Numa oração que Jesus fez pelos discípulos, né? Não é para a gente necessariamente viver numa bolha. Óbvio que temos escolhas diferentes, que temos linhas de raciocínio diferentes, que temos objetivos diferentes no aspecto espiritual da coisa, né? Mas não é que por causa disso que eu vou me fechar numa bolha e não me relacionar com as pessoas, que eu vou ou olhar de cima para baixo para elas, meu Deus, eu sou crente, vocês não são, vocês estão num lugar bem ruim aí, hein? Eu sou muito melhor que vocês, Então, ter esse laço também de empatia com as pessoas. Vieram de uma construção diferente, social, religiosa, e não é por isso que eu vou deixar de me relacionar para viver só com os adventistas, claro, que estão dos meus amigos da igreja. A gente até deve, né, estar sempre junto com os outros para poder ser aquela luzinha, né? E você aproveita o teu momento de trabalho, onde você está com os amigos, para falar de Deus? Ou você se priva disso, prefere ficar... Não, tem momentos e momentos. Eu entendo que, por vezes, o proselitismo, em alguns contextos, ele vai mais afastar do que aproximar. Então, o que eu entendo que, por vezes, fala mais? A minha folga no sábado ou abdicar de um evento, de uma final de Libertadores no sábado. Por que você não foi para a final de Libertadores aqui no Rio de Janeiro quando foi Fluminense e Boca? Cara, o jogo é sábado, então, mas não foi, o jogo é sábado. Aí é um caminho que eu posso introduzir o assunto, nesse contexto específico. Sei lá, um outro evento importante que seria, no caso, a minha vez de ir, ou eu tô na fila para ir. Eu não vou porque eu tenho essa crença tal. Então, tem contextos que me abrem caminhos. E aí é um fato curioso, né? Eu já tive a oportunidade, graças a Deus, de cobrir 3 Copas do Mundo, né? 14 aqui no Brasil, 18 na Rússia e 22 no Catar. O Brasil foi eliminado 2 sextas-feiras à noite, eu não estava nas últimas 2 Copas do Mundo. Então, as pessoas elas vão perceber, e aí, sim, pode ser um fator contra mim. Você não sofreu, né? Não, mas eu digo assim, eu desfalquei o time no momento crucial. Isso pode ser ruim para mim, profissionalmente falando, mas entre pesos, o que eu vou pesar mais, né? E aí eu me mantenho firme nisso aí. Mas na última vez, assim, teve meio que uma síndrome de impostor, né? Deus, por que você me trouxe para essa Copa do Mundo? Se é para, no final das contas, eu não trabalhar com os caras, não ajudar as pessoas que estão comigo na minha equipe, se é para eu ficar no quarto aqui, se é para eu ir para a igreja sábado de manhã com o Brasil eliminado, o que eu estou fazendo aqui? E acho que essa resposta me foi dada agora, esse ano, no começo, em março. Eu fui para Brasília cobrir Brasil e Colômbia pelas eliminatórias. Foi lá no Mané Garrincha o jogo, o Brasil ainda bem ganhou 2-1 e tal. Foi o penúltimo jogo do Dorival Júnior, técnico da seleção brasileira. E no sábado pela manhã, estava lá na cobertura em Brasília, né? E aí, nesses combinados, como tem uma cobertura mais longa, o pessoal sabe que eu não vou pro treino sábado e sábado de manhã eu vou estar na igreja. E aí, o sermão do pastor lá, eu fui numa comunidade lá em Brasília, que é junto com a Igreja Central de Brasília, e ela tem um sermão em inglês, né? Um culto em inglês lá com o pessoal da Igreja Internacional que eles fazem lá. Tem muita gente que é a sede administrativa da Igreja Adventista na América do Sul, então é um espaço, uma cidade que recebe muita gente fora e tal. E era o presidente da Hope Channel, da TV Novo Tempo, para fora, né? Ele era um pastor ucraniano. E ali, enfim, ele contando as histórias dele, né, da dificuldade no país do leste europeu, como é que era no período da União Soviética, de restrições religiosas e tal. E o sermão dele mexeu comigo para... Assim, Senhor, lembrei daquele dia, né, da eliminação do Brasil no Catar, que eu estava pensando, o que eu estou fazendo aqui, se não é para eu cobrir, por que eu venho, né? E aí o gancho do sermão foi muito
da gente aproveitar as oportunidades da nossa liberdade, de ser luz e tal, e ele depois, com as restrições que tinha de Bíblia na época do país dele, né, na Ucrânia, que ele morava, né, ainda como União Soviética, como um incentivo, usando a história dele, né, para que a gente fosse luz em qualquer momento que fosse, e aquele sermão mexeu comigo, e no dia seguinte, assim, você me perguntou, né, eu prego muito pra galera no ambiente, eu não fui no treino naquele sábado. No dia seguinte, todo mundo começou a me perguntar onde é que eu estava. Então, foi uma brecha ali para eu falar que eu estava na igreja, que eu era adventista, que eu não sei o que. Então, e aí não só jornalista, o Rodrigo Caetano, que é o diretor de seleções da seleção, me perguntou por que eu não apareci na coletiva. Ele, não sabia que você é adventista, é bom saber que você tem fé e tal. Eu conheço adventista lá no Sul e tal. Então, não sei se do nada, se eu não tivesse ali, eu teria a oportunidade de trocar 2 palavras com o Rodrigo Caetano sobre ser adventista ou não. Então são situações que a gente não maquina, não abre uma estratégia, um xadrezinho para eu falar, vou entregar um folheto pro Rodrigo Caetano. Não, são situações que organicamente vão aparecendo, mas graças a Deus, ele me colocar naquele ambiente, naquele determinado momento, às vezes aparece uma situação que normalmente eu não teria. Ninguém ia aparecer lá no ambiente da seleção para falar de sábado. Claro. Não, se você estivesse presente, isso não ia rolar. Esse e também, não ia rolar. Exato. Né? Se eu vou furar o sábado aqui só hoje, tá? Na coletiva, então... Pegando o outro lado, essa oportunidade você teve justamente porque você não estava presente Exato. lá no Então, são no situações que vão aparecendo e às vezes, não de novo, né? Não quero vender nossa, que crente perfeito, guardador do sábado, infalível, da melhor forma. Siga uma forma dele de guardar o sábado, inclusive, né? Mas são maneiras que Deus usa a gente, a nossa profissão, o nosso ambiente de trabalho, nosso histórico e tal, para gerar oportunidade. Porque, no fundo, não vai ser nem eu que vou convencer, o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo está me usando para gerar algum tipo de oportunidade de usar, aparecer ali, de trazer algum tipo de risquinho da mensagem, de palavrinha da mensagem e tal, que seja eu usado para isso. E quando um evento desse que você acabou de citar acontece, você consegue sentir hoje que tem mais admiração, que tem um toque de discriminação, a coisa é equilibrada? Eu acho que a sociedade hoje em dia, eu acho que a gente já passou um pouquinho da fase da piada, sabe? Assim, se tem um lado positivo dessa questão, eu acho que a sociedade tá... É difícil falar isso, porque no ambiente da rede social o hate aumentou muito, né? Mas eu acho que hoje em dia, no corpo a corpo, as pessoas estão ficando mais tolerantes com a religião diferente do outro. Aí é na experiência pessoal, né? E eu acho que há um caminho nesse momento. A gente sabe que profeticamente o cerco vai se fechar e tal, a perseguição vai se intensificar, né? Para quem estuda um pouco de profecias e conhece a questão de escatologicamente falando, final dos tempos e tal, a perseguição para o povo de Deus, né? O remanescente, que não se restringe a uma denominação específica, mas o remanescente vai ser atacado e tal. Mas hoje eu vejo que tem um caminho de tolerância religiosa maior, porque essa questão do respeito é uma tônica, uma tecla que tem sido muito batida. Então, assim, ninguém nunca me ridicularizou, tipo, fala assim... Claro que tem uma coisa assim, o clássico, né? Pede pro pastor que ele vai te liberar, pra ele trabalhar um dia, vê lá, mas ninguém nunca me deu aquele esculacho, cariocamente falando aqui, né? Aquele esculacho pesado, né? Por conta de religião, sou um privilegiado, talvez, nesse sentido. Gera um pouco de, talvez, questionamento de como é que é guardar sábado, né? Então, de novo, nesse contexto, adventista do sétimo dia, como pode ser um contexto cristão de uma outra denominação, caso você tenha algum outro princípio que choque com as pessoas, né? Por que você não bebe e tal? Por que você vai fazer sexo só depois do casamento? Sei lá, caso seja uma doutrina específica que mexa com esses usos e costumes. Então, mas eu acho que as pessoas sentem curiosas, mas não, no meu caso, a ponto de ridicularizar. Ninguém nunca fez uma zoeira tão grave assim. É bíblico que o cristão será perseguido. Muitas vezes injustiçado, caluniado. Bem-aventurados sois vós, inclusive. Exatamente. Que vão ser perseguidos por causa do meu nome. Mas você já passou por alguma perseguição? Algum caso? Cara, isso foi maior justiça. Você não merecia isso. Que você sabe que é por conta de ser um cristão? Mas eu acho que injustiça no sentido de ser passado a perna, acho que... Ou ofendido, acho que não. Mas...
a gente coloca as nossas escolhas sobre a mesa em algumas situações, né? E aí, vou para lá, vou para cá. Se eu for para cá, eu talvez não possa ter a glória, trazendo no meu caso, de estar numa competição glamurosa. Não vou para o Mundial de Clubes, talvez por conta disso, né? Claro que tem outros jornalistas competentes que cobrem muito bem a situação, mas nesse caso, no meu caso, eu preciso entender muito bem. E aí, voltando lá atrás, no que eu falei sobre o juvenil, a escolha do juvenil, por que ele está na igreja ou não, por que o adolescente está na igreja ou não, dessa construção do indivíduo, de entender o que ele está fazendo ali, para onde que ele vai, por que ele está fazendo ali. Então, no meu caso, as escolhas são sempre... Eu preciso estar muito atento e consciente para onde que eu vou. Assim, por que eu vou me manter fiel a esse ponto aqui? Beleza, mas a consequência pode ser essa aqui. E eu tenho que estar muito tranquilo com isso tudo, com esse processo todo. Se uma porta se fechar profissionalmente ou financeiramente para mim, por determinado motivo que seja consequência dessa minha escolha original. A minha escolha original está muito bem feita e muito pacificada comigo. E é isso. Enfim, olhando para cima, para o alto, para o futuro, para a eternidade, nesse caso. Né? E é difícil que... Chegou alguma ligação aí? Uma ligação. Cristão Anônimo. Vamos ler. Vamos lá. É o Cristão Anônimo. Vamos lá. Fala, pessoal que acompanha o Pod God com Kika Malk. Tudo bem com vocês? Kika, eu tenho uma pergunta para o nosso convidado Igor. Igor, o que você já passou de mais difícil na conciliação da carreira com a religião? Kika, valeu, muito obrigado pela oportunidade e sucesso a todos nós. Valeu. Aí foi uma pergunta específica, se teve algo específico que você passou. Então, tem competições que elas trazem retorno financeiro pra gente, né? Por conta de você tá de diárias, de exposição, é o retorno de aparecer, de estar no holofote. E aí a gente precisa lidar muito bem com a nossa vaidade de talvez dar 2 passos atrás e entender que não era para mim naquele momento em detrimento da fé que eu tenho. Então, eu acho que o dilema hoje é entender que, por vezes, eu posso ser preterido ou posso ir para o final da fila em alguma coisa por conta dessa situação. Eu acho que isso é o que vai, nesse meu contexto, né, de futebol, viagens, coberturas importantes e aparecer, é o que vai trazer mais de desafiador para o meu contexto pessoal, né, na minha experiência pessoal. Pode ter outras situações, algumas ofertas, não aconteceu comigo, de novo, né, algumas ofertas de benefício financeiro, de, sei lá, de corrupção, alguma outra situação, algumas brincadeirinhas, algumas outras oportunidades que possam aparecer também na vida das pessoas que elas precisam conciliar. No meu caso, é saber que talvez uma Olimpíada eu possa perder a Olimpíada por conta disso. Então, o que são esses grandes... Por que eu estou mencionando esses grandes eventos, né? Você me perguntou se eu era atleta no começo da nossa conversa. Para a gente, a Copa do Mundo é também o evento mais importante para o jogador de futebol. Se tem jogador de futebol que sonha para a Copa do Mundo, a gente também sonha para todas as Copas do Mundo possíveis, no nosso caso, jornalismo esportivo. Então, por isso que eu estou mencionando esses eventos, né, Jogos Olímpicos e tal, para tentar trazer também para quem está assistindo a gente, que essas grandes ocasiões também são grandes ocasiões para a gente. São o ápice da cobertura, não é só uma questão de dia a dia, uma competição... Não é só pro atleta, né? Não é um campeonato carioca só. A gente pensa muito no atleta, né? A gente não vê essa parte de trás aqui, né? De quem como conta as histórias. Como é que é também importante, como quer estar lá, como quer estar presente, como quer estar cobrindo. E grandes comunicadores, grandes jornalistas querem contar as melhores histórias, com os melhores personagens, estar no... assim como tem pessoas que só param para assistir a competição na Copa do Mundo ou na Olimpíada, isso já traz, já consegue meio que mensurar o grau de importância que a competição tem para a sociedade como um todo. Então, a gente busca o nosso destaque nesse contexto, e aí, enfim, tem que equacionar entre a nossa fé e a nossa oportunidade de trabalho. Contando eu sempre, graças a Deus, tive a benevolência dos meus chefes em relação a grande parte das coisas, mas às vezes não dá. Eu entendo perfeitamente isso. Vou deixar de ir, sei lá, para uma Copa América, para uma outra competição por conta dessa situação. Mas... Assim, é tipo o que eu penso, perdeu, mas lá no fundo você sabe que no fim quem vai ganhar é você. E é um investimento... Não que eu estou barganhando com Deus, assim, estou fazendo para ser salvo. Você está fazendo o que Ele quer. Eu sei que aquilo ali... É obediência. Mas um processo de obediência, de novo, né? É importante a gente... Eu estou voltando nessa tecla, porque hoje essa questão de salvação pelas obras entendi. É um perigo muito grande para
para o ambiente religioso hoje em dia, né? A gente quer comprar o nosso terreno do céu, a gente quer comprar a nossa salvação, quer oferta tal para que possa ser salvo, ou quer vender não sei o quê, toma aqui o terreno, Senhor, agora sim, eu estou no céu. Então, enfim, é para quebrar um pouco disso também, é porque eu já recebi uma bênção anterior, que é a própria salvação, que aí eu, em gratidão, quero ser grato a Deus por conta disso. Então, essa é a ordem dos fatores que, no final, o produto final disso tudo é que, se, no final das contas, né, eu receber o sangue de Jesus cada dia da minha vida, ele vai entrar na minha reta lá no julgamento e ele vai receber a pena que era para mim. Então, por isso que eu vou ser salvo, porque teve alguém que morreu no meu lugar, assumiu a culpa lá dos meus pecados e, se tudo der certo, né, essa salvação será exercida pela eternidade ao lado de Cristo. Existe algum jornalista que você se espelhou? Que você se espelha, que você é super fã? No âmbito religioso ou no âmbito geralzão, assim? Manda os dois. Eu tenho jornalista esportivo adventista, eu não conheço. Mas eu tenho, obviamente, jornalistas que eram adventistas e tem uma pessoa muito próxima da minha família, Simone, que trabalhava no jornal, que me ajudou a levar. Então, essa construção de entrada no mercado, inclusive, foi por meio dela. Então, enfim, começou essa história toda e estou por aqui. Como jornalista esportivo, tem algumas referências, mas não consigo reunir todas as valências em uma pessoa só. Então, eu quero... Cada uma é uma admiração diferente. Um pedacinho desse cara aqui me serve. Eu gosto muito do jeito que esse cara faz um determinado ponto. Eu gosto muito desse cara, do jeito que esse cara apura com um dirigente esportista. Eu gosto muito do texto desse cara. Então, o que eu tento fazer é reunir para montar um repórter, um jornalista no mundo das ideias, um tópico aqui, um grandão, com as valências de cada um. Então... a memória do PVC com a capacidade de trânsito que tem um colega meu, Martim Fernandes, que trabalhava na Globo, que agora está na FIFA, né? Que ele tem para trabalhar com dirigentes e tal. O texto de Carlos Eduardo Mansur, como ele escreve bem e tal. Então, eu vou reunindo para tentar melhorar as valências que eu tenho para ser mais completo também. Porque acho que é difícil você encontrar um cara completão, assim, que eu quero limitar tudo que ele faz. Não. Eu consigo ver coisas desse cara, desse outro cara, para tentar reunir. Ou seja, todo mundo tem coisas boas. Certamente. Todo mundo tem coisas boas. Mas essa galera que virou grandona aí, não estão lá por acaso, né? Então... E isso é bom. E nessa tua posição, você já conseguiu influenciar a curiosidade de alguém, aguçar a curiosidade de algum amigo? E como você falou, tem aquilo dali que eu gosto dele, tem aquilo que eu gosto dele. Alguém que, de repente, olhou para Igor e falou assim, pô, eu gosto desse lance da fé dele. Você já levou alguém para a igreja? Essa pergunta é difícil porque também me traz uma responsabilidade, né? E aí abre uma lacuna dos meus problemas, assim, talvez eu precise ser mais incisivo na minha fé ou não. Eu vivo num contexto em que é difícil que as pessoas também, nesse ambiente de abrir mão das coisas, você vê na música, você vai entender também um pouco, né? Você virar para um jornalista e falar assim, olha, abre mão da tua profissão aí, talvez você não consiga um emprego mais não, vem para minha igreja. É difícil também que a pessoa consiga abrir mão do que ela construiu naquela determinada função para largar tudo e mudar a forma de vida. Eu vejo muitos jornalistas como um pouco do artista também nessa dinâmica. É um cara que não tem horários, que precisa estar todos os dias, então isso é complicado. Você, ao mesmo tempo que você está oferecendo a salvação, ao mesmo tempo você está oferecendo uma mudança de vida. Exatamente. De renúncia para ele, que por vezes, talvez ele não esteja maduro, ou amadurecido, ou convicto, ou tem tantas coisas para entrar nesse contexto aí, mas estou dando uma volta só para explicar que, na real, não, mas eu não sei se lá para frente vai ter, e aí é responsabilidade minha, até certo ponto sim, de pregar a palavra, mas de converter o cara, mas aí já é um trabalho de espírito. Então, se é que existe indicador de performance, não vai ter, não vou usar esse termo, indicador de performance, mas a minha relação com essa pergunta, eu tento falar assim, eu estive pronto para aproveitar alguma oportunidade ou não? A minha autocobrança, se é que deveria haver, aí, olhando para trás, teve alguma situação que eu negligenciei ou escondi a minha fé ou não? Porque a função de converter uma pessoa, afinal das contas, nunca vai ser minha, sempre vai ser do Espírito. Então, se naquela oportunidade que pintou, eu falei de Deus, eu mencionei a minha fé, o que eu acredito, ou eu não mencionei? Se naquele dia eu mencionei, então, em tese, eu cumpri o meu papel que eu estava ali para apresentar para ele.
e é o convencimento de Deus com o Espírito. É um pouco disso que eu entendo, essa relação de atrair a pessoa para minha denominação. Não. Você está falando muito no sábado, mas eu já encontrei situação de... deve ter passado por isso. Você vai num restaurante e aí... camarão, não sei o que, camarão, não sei o que. Aí você, não, camarão. Aí te pergunta, você tem alergia? É a oportunidade que você tem para falar não. Levíticos 11, está ali escrito que para Deus é considerado impuro. E é uma forma de você estar falando, né? E no meu caso, assim, anterior, né? Porque eu já era vegetariano na época, assim, minha mãe nunca me deu carne, eu nunca pedi, ficamos assim muito felizes. E aí eu virei diabético, então tem uma mistura aí de mensagem de saúde também que vai... Você aproveita a situação para você poder estar passando... Aí os caras perguntam assim, mas é religião? Eu falei, essa parte aqui da cerveja essa outra parte aqui é mais estilo de vida. Aí tem a parte da saúde. Aí tem aqui o doce, aí a restrição mesmo alimentar da diabetes. Aí, então aí é o combo ali. Você então, vai construindo ali. A gente está vendo que a mídia hoje, na mídia, né? Não é que a mídia tem divulgado muitas pessoas públicas que se converteram, né, ao cristianismo, a Jesus. A gente tem aí Kaká, que está sempre falando isso no meio do futebol, mas a gente tem artistas também, tá? A Baby Consuelo, acho que é Baby do Brasil já há bastante tempo, tem até filha pastora, Karina Bach, a Luísa Posse, e o que você enxerga nisso? Isso tudo ajuda muito, né, naquela questão que a gente estava falando sobre a aceitação da comunidade que não é crente, né? No grau de tolerância e tal. Eu acho que mais gente entendendo e vivendo esse ambiente religioso cristão no aspecto positivo é muito saudável, porque são brechas, são caminhos que se abrem nesse processo de conversão das pessoas, de descoberta da mensagem e tal, porque no final das contas não que eu discordo um pouco de todos os caminhos que levam a Deus. Existe um caminho que leva a Deus. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, Jesus Cristo. Mas quanto mais pessoas tiverem esse contato com Ele, e aí as pessoas vão descobrindo as suas mensagens, a sua luz de forma gradativa. Não posso achar ruim que uma pessoa se converteu na Igreja Batista, eu vou começar... Não, se não for adventista, tá tudo errado. Então, não, a gente não pode ser... Então, assim, é legal. Eu acho bacana que pessoas tenham sua vida de devoção a Deus. E se em algum momento elas se depararem com a mensagem do sábado, que o Espírito Santo as conduza para isso, né? E a salvação, se elas forem salvas na denominação que elas estão, que sejam salvas por meio desse caminho também. Mas eu acho que, enfim, falando sobre essa pulverização da religiosidade, né? A minha preocupação é quando isso é usado de forma instrumentalizada para alguns fins econômico, político, financeiro, essas coisas, quando se mistura com esse aspecto... aí eu não curto tanto, mas no âmbito pessoal das pessoas, que elas se descubram com Deus, que ela mantenha uma relação com Deus, é super, super bacana. O Kaká é um cara muito interessante, né? E antes até do Kaká, né, eu vou mencionar o Jorginho. O Jorginho é um cara que já até foi na igreja uma vez visitar a gente por ocasião do mutirão de Natal, né, o lateral do Teatro e tal. Ele era de uma fase ainda, Atletas de Cristo, né? Hoje ele é pregador, né? Eu esqueci qual a igreja que ele frequenta aqui na Barra, mas enfim... Já encontrei o Jorginho várias vezes, ele sabe que eu sou adventista, ele sabe, então criou também esse laço de lembrar que eu estava na cobertura e tal. Você estava na igreja e tal, eu encontrei com ele, enfim, outras situações. Então são pessoas que, quando tudo era mato, né, e a galera inaugurou, tinha uma situação de Atletas de Cristo, fazia isso muito mais piada com os Atletas de Cristo do que hoje, né? Hoje, o Pedro, atacante do Flamengo, posta seus vídeos. Claro que vai ter gente que vai lá, o artilheiro de Deus e não sei o quê, vai dar uma zoada, mas é interessante ver esses jogadores, esses caras grandões que estão verbalizando a sua fé, colocando a sua fé para fora, né? E aí o desafio, em contrapartida, é o mesmo para mim. O quanto eles vão continuar conseguindo ser coerentes com a fé que eles professam. Se eu sou 100% Jesus, mas tenho uma vida desregrada, no ambiente com as minhas mulheres, filho, fora do casamento, traição, que 100% Jesus é esse? Então, é legal que essas celebridades venham à tona. Porque isso aí ajuda para a divulgação do evangelho, não tem dúvida. Mas aí o repertório do Fã-Clube de Cristo vai ficar como? De acordo com o que você tem feito fora de casa, ou na rua, nas redes sociais. Então,
grande a bênção, mas também é grande a responsabilidade você carregar o nome de Cristo consigo. Então, acho que vem muito disso aí dentro desse aspecto. E agora vamos dar uma pausa para o Júnior Lobo apresentar os patrocinadores. Opa, Kika, que legal, hein? Que conversa maneiríssima. Então, os patrocinadores são eles: My Melody Soundtrack, Rádio Gospel City, onde o herói é de verdade. Um abraço para Neto Matos. Neto Matos, é isso aí. Sim, você conhece algum jogador assim de perto que você tenha visto essa transformação? A gente, hoje em dia, é difícil. Ele transformou mesmo. Ele transformou, porque você está falando aqui daquele que fala que mas não age como. Mas existe aquele que era fora da religião e entrou e você viu mudança nessa pessoa? Hoje em dia é difícil a gente ter uma relação tão profunda assim com as pessoas, porque os jogadores estão cada vez mais isolados da imprensa como um todo, né? Tem um distanciamento maior, eles estão... a gente não consegue dizer, na real, o dia a dia de cada um, mas assim, a amostragem que a gente tem de rede social. Eu não quero dizer, de novo, esse cara que é um bom crente, esse cara que é um mau crente, enfim, não estou aqui para isso, né? Mas pelos seus frutos os conhecereis, diz a palavra. Então observem aí, vocês que são muito inteligentes e estão ouvindo o podcast, vão perceber quem tem um pouquinho mais de dificuldade em algumas situações públicas ou não. Aí eu vou mencionar exemplos positivos, né? Eu falei que o Pedro, por exemplo, o atacante do Flamengo, é um cara que sempre um cara família, centrado, grava seus vídeos com mensagens positivas e tal, prega a palavra na igreja dele, aprendeu a tocar teclado outro dia para tocar o louvor. Então, é esse tipo de exemplo que aí pode sim, tem vezes no futebol que a galera vai ridicularizar, fazer piada, o artilheiro do Senhor e tal, não sei o quê. Mas vão ter os que vão admirar. Mas tem admiração, o respeito pela fé do cara. E aí, o que vira piada pejorativa é quando, viu que é 100% Jesus, mas tá com não sei quantas mulheres. Foi pra festa, fez isso, fez aquilo outro, não sei o quê. Então, é isso que... Queima o filme do cristão. Dessa galera do fã-clube de Jesus. Aí dá esse problema. E o dos jogadores, assim, a gente vê muita gente se tornando religioso, evangélico ao longo da sua trajetória, né? E aí eu vou citar um exemplo recente aqui, o Paquetá, por exemplo, o Roberto Firmino. São dois nomes que eu vejo, o Alisson, goleiro. São três caras que eu tava vendo uma entrevista do Alisson, eu não vou lembrar agora o programa que foi, mas ele tava falando com a Natália, a esposa dele, né? Contando como é que foi a experiência. Então são exemplos muito legais de ver que o Alisson tem um contato muito firme com Deus, que vai para concentração, procura fazer um ritmo de estudo, de leitura da Bíblia e tal. O Paquetá também, recente, aparentemente ele se converteu pelo que ele está relatando, né? Então tem uma guinada no tipo de conteúdo que ele está postando nas redes. Então o que a gente consegue perceber pela restrição, pelo distanciamento que os jogadores têm mantido em relação ao jornalista é mais dessa linha de construção. Se tiver algum escândalo familiar, né, tomara que não, a gente vai saber também, né? Mas aí pode indicar algum outro tipo de problema na família. Mas, enfim, são alguns jogadores que estão caminhando um pouco nesse legado aí que você mencionou, né? Do Kaká, a situação anterior que eu já falei, do Jorginho, né? Que são jogadores que claramente professavam a fé cristã e estavam inseridos nesse meio evangélico, nesse meio religioso. E aí acaba gerando tem um contraste muito claro, né? Porque tem os jogadores ao lado da galera da resenha, da cachaça, da festa e tal, e tem esses caras que estão mais puxando mais agora sério, mais família, para esse lado dos crentes, assim, do futebol, né? Da galera que se reunia na concentração, que se reúne na concentração, fazer culto e tal. Teve até uma discussão anterior na seleção brasileira sobre isso, né? Se era ou não para ter pastor dentro da concentração e tal. Confusão danada, proibiram, aí depois liberaram, aí ficou um negócio meio assim, mas cada um lá dentro é livre para professar a sua fé e, enfim, fazer as leituras bíblicas que achar conveniente. E aí, falando em fé, com essa tua fé, né, em Cristo, em Jesus Cristo, como é que ela influencia a forma com que você vê, como você enxerga? No esporte, a gente vê muita derrota, vê muita vitória, vê rivalidade, vê injustiça. Como é que você vê isso? Cara, é difícil a gente entender que as coisas serão perfeitas aqui nesse ambiente terrestre da Terra, desse 2025, 2026 que a gente está. As injustiças, e aí quando a gente vai para os textos bíblicos, a gente vai perceber que as injustiças aconteciam com os caras até mais consagradíssimos da vida e não é porque ele estava ali que as coisas vão acontecer tudo certo para ele. O sol nasce para todo mundo, para justos e injustos. A Bíblia relata isso. E a justiça faz parte desse ambiente
degradado, imperfeito, por causa do pecado no qual a gente vive. Então, é uma utopia imaginar que, porque fulano é cristão, que as coisas só vão acontecer de forma bacana para ele, que vai dar tudo certo. E ao mesmo tempo, não é porque o corrupto vai sempre prosperar aqui na Terra, não é porque de algum momento o barco dele não vai virar, ele não vai ser descoberto, né? Então, eu evito ter uma visão muito absoluta sobre essa questão das injustiças, dos problemas do mundo. Tem situações que são, de fato, causas e consequências de escolhas de outras pessoas, e eu sei que o universo perfeito ele não vai se dar aqui nesse momento, nessa área. Então, é mais num olhar de fé para o futuro, né? Quando a gente se depara com uma injustiça, algum problema, alguém que foi maltratado, alguém que levou a pior numa situação que não deveria, que foi injustiçado. São situações que estão inerentes a esse contexto que a gente está, né? De pecado, de novo, que eu estou mencionando. Mas o mundo perfeito, o mundo justo, no seu 100%, só vai ser alcançado quando Jesus der uma resetada aqui no negócio, né? Depois da volta dele, a terra for restaurada e aí sim vamos viver a plena justiça, né? Que vem do sol da justiça, que é Jesus. Então, é entender um pouco também disso, né? Se as coisas ruins acontecem com quem faz tudo certo, né? Certo, entre aspas, aqui, né? Nesse ambiente da terra, é muito porque também consequências de escolhas erradas de outras pessoas, efeitos, sei lá, desse ambiente de pecado. Então, acho que eu enxergo um pouco dentro dessa amarração de ideias aí. Uhum. Aí, se alguém que ama esporte aparece na tua vida e ela não tem religião nenhuma, e ela te perguntasse assim, por que vale a pena seguir Jesus? O que você diria para ela? Se dá tanto trabalho, né? Fica assim de ponto com o chefe e tal. Mas assim, primeiro que existe uma transformação de vida que no meu caso ela não foi tão abrupta assim pelo contexto inicial que eu já contei, porque eu já estava no ambiente religioso. E quando a gente é criado no ambiente religioso, a gente estar em contato com o que é divino, ele já faz parte meio da tua criação, né? Dependendo da criação, mas enfim, estou falando do meu contexto. Mas eu acho que as coisas, em termos... Dá para trabalhar uma palavra da moda, né? Que é a questão do propósito, né? O real propósito da tua vida, da tua existência, a partir do momento que você entende e conhece a Cristo, ele ganha um outro significado, né? Isso aqui transcende, né? Não é um trabalho por si só. Nós estamos falando de vidas, nós estamos falando de uma eternidade com quem te criou e te salvou e quer viver a eternidade com você, e beleza. E em resposta a isso, o que eu vou fazer? Eu vou viver como se Jesus não existisse, se ele não morresse por mim, eu vou viver. Então são escolhas que são... Eu tento trabalhar muito a ideia do racional da escolha, né? Claro que a emoção faz parte do meio disso tudo, né? Eu também sou do Ministério de Louvor da Igreja. Uhum. Então, estou trabalhando com um aspecto que é um pouco musical, do emocional da música. Mas quando eu vou falar com alguém, vou trocar uma ideia, eu tento ir para um lado mais racional, que a gente consegue sim. Claro que tem um componente de fé que transcende, mas eu acho que existe um caminho do culto racional que Paulo provoca os Romanos no capítulo 12, da gente prestar o culto racional, porque a gente consegue sim traçar um caminho, não de forma exata por A mais B, mas a gente consegue traçar um caminho racional de por que eu estou fazendo aqui, para onde que eu vou, quais são as minhas escolhas. Então, claro que cada indivíduo tem seu gatilho particular, né, para entender ou para se encontrar com Deus. De novo, é um trabalho do Espírito que ele vai tocar determinado botãozinho no seu coração, na tua mente, na tua forma. Mas por que isso tudo vale a pena? Porque teve um ser supremo que me ama tanto que resolveu me criar. Aí depois, a minha raça, meus parentes, meus primeiros pais fizeram besteira, mas aí ele resolveu mandar o filho dele morrer no meu lugar e tal. É muita bênção, muita graça, e a graça que no final das contas vai te deixar meio constrangido, né? A Bíblia fala disso, né? Da graça que te constrange no sentido de te motivar a tomar uma decisão a favor de Cristo. Então, essa linha de raciocínio eu acho que pode encadear para os talvez mais céticos ou mais racionais, por que eu devo escolher ou não seguir o caminho de Cristo, já que talvez possa gerar algum transtorno na tua vida, profissional, pessoal. Enfim. Não, porque tem gente que corre, até dentro da nossa própria igreja, eu já tive gente ali que entrou na igreja, se batizou, e eu vi saindo porque, eu não suporto guardar o sábado.
né? Ou então vai para uma outra igreja que eu não sei qual é, que você vê a pessoa postando foto bebendo bebida alcoólica. Então, às vezes a pessoa quer tentar procurar a igreja que se encaixa a ela. Conciliar as minhas preferências, Né? aí virou uma religião à la carte, né? E só de saber que você vai ser perseguido, a pessoa nem quer saber, né? De procurar uma igreja. E lá dentro da igreja, quais os ministérios que você já participou? Você falou hoje que está no Ministério de Louvor, mas durante a tua vida, o que você já fez? Desbravador? Passa assim... Os desbravadores que me desculpem, tua vida rapidamente. Mas eu resolvi sair do desbravador para ir para o Coral Jovem. Então, deixei. Desisti das barracas, preferi ir para os dormitórios do coral. Não, mas isso é com 14 anos ainda. Ainda estava na época, tinha mais um aninho de desbravador, antes de virar conselheiro e tal, para quem conhece o clube, né? Aí apareceu o Coral Jovem, eu tinha 14, opa, Coral Jovem e tal. Aí fui mais para essa questão do coral na ocasião. Aí já fui... Hoje eu sou diretor de comunicação da igreja, então quem está assistindo, @Adventista Botafogo, tá? Canal do YouTube também. Vai lá. E no Instagram. A gente é responsável por gerir a comunicação da igreja, tem muita coisa para fazer ainda, muitos passos para avançar, mas graças a Deus a mensagem tem chegado para muita gente por meio desse canal. A gente está com 141 mil inscritos nesse momento, né? Então... enfim, é uma responsabilidade muito grande administrar isso, né? Porque a gente está mediando a mensagem, né? Do jeito que chega para se espalhar para mais pessoas. A gente tem uma audiência muito grande também, não só no Brasil, mas países que falam língua portuguesa, na África, por exemplo, angolanos, o pessoal de Moçambique e tal. Então é um canal que cresceu, principalmente da pandemia para cá, e a gente está nesse número, e a rede social do Instagram também, que é fundamental hoje em dia, né? Estamos tentando aí, estudando para ver se vai para o TikTok ainda, mas por enquanto não. Essas são os dois principais canais em termos de rede social. E aí eu estou na comunicação, eu faço parte do Grupo Nacional atualmente na Igreja de Botafogo também, aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro. Já estive na direção jovem e tal, hoje já passei o bastão para a galera mais jovem propriamente dita, né? Então, que mais? Acho que é um pouco disso, sempre está nesse meio de jovens, música, comunicação, então são os meus métiers aí dentro dessa... Eu vou parar um minutinho aqui só para falar uma coisa que eu ainda não falei hoje, gente. Aproveita esse minuto para compartilhar esse link, se inscreve no canal quem não se inscreveu, aciona o sininho para não perder nenhum episódio. Isso é muito importante para você ajudar a espalhar o evangelho. Então, chegamos no fim. Agora você vai pegar uma... Qual é a promessa de hoje? Qual é a promessa para você? Pode ser não seja para mim, para outras pessoas que estão assistindo também. Sim, claro. Né? Tirei Salmo 31, verso 1 aqui. O salmista diz: "Em ti, Senhor, me refugio. Não permitas que eu seja envergonhado. Salve-me por causa da tua justiça." Aqui o recado de hoje. Saiu aqui. Talvez não seja só para mim, mas para quem está assistindo também, principalmente. Isso aí. Perfeito. Não permitas que eu seja envergonhado. A gente chegou a falar um pouquinho nisso aqui, né? E acho que a lição da Escola Sabatina fala um pouco disso, né? Para quem está nesse trimestre, começo de 2026, na lição dos adultos. Uma preocupação que Paulo tinha com Filipenses ali nesse recado, né? Não só uma vergonha para ele mesmo, mas para que, ao final das contas, no meio disso tudo, quem seja engrandecido seja Deus, sempre. Então, se em algum momento da tua vida você passou por uma situação difícil, né? Enfim, foi o que a gente falou, passou por injustiça, Paulo estava lá preso e tal, talvez aos olhos do mundo você foi envergonhado, teve que andar numa situação de vexatória por conta disso tudo, mas, ao final das contas, Paulo tinha ciência de que, por mais dificuldade que ele passasse, né? Viver ou morrer, estaria com Cristo. Viver é Cristo, morrer é lucro. Então, e ele falava muito disso, né? De que o engrandecimento da vida dele pudesse engrandecer a Cristo por meio da vida dele. Então, acho que, em alguma escala, a gente não é privilegiado aqui no Brasil não viver esse tipo de mazela, né? Esse ataque social, político e tal, essa perseguição a ponto de sermos presos ainda, né? Mas, em alguma escala, que a gente possa ser esse canal de exaltação a Deus, né? Não necessariamente, não só as nossas ações, né? Pelas nossas ações, mas que isso, ao final de contas, resulte, né? Desaga numa exaltação a Cristo, que, afinal de contas, é a razão de tudo. E aí, para finalizar, você vai olhar agora direto para essa câmera aqui e fazer teu apelo. Chama a galera. Chama a galera. Gente, acho que, como eu falei nessa conversa com a Kika aqui, foi muito legal, né?
vale a pena ser cristão por maiores que sejam as dificuldades, e às vezes a gente está num lugar tão privilegiado e não para pensar o quanto Deus já tem te abençoado, que já tem me abençoado. Então, respira um pouquinho, presta atenção de onde você está, perceba o quanto Deus, por mais distinta que seja a sua situação, ou mais complicada, ou mais fácil, mas o quanto Deus já caminhou ao teu lado, e mais do que isso, o quanto que Ele está disposto, e eu tenho certeza que Ele está disposto a te resgatar, não importa onde você esteja. E Ele vai te conduzir para esse mundo, para esse canal de eternidade que Ele está disposto a oferecer, né, para você. A salvação está ofertada, e não importa o que você tenha passado, não importa por onde você esteja, se tem uma coisa que Deus faz com perfeição é resgatar. Então, Ele está atento ao que você está pensando, ao teu coração, para que, afinal de contas, você possa usufruir a eternidade com Ele. Seja na sua profissão, na tua dificuldade, na tua bênção aqui na terra mesmo, que estão caindo bênçãos sobre você, tenho certeza disso, mas, afinal das contas, a bênção perfeita vai estar na eternidade ao lado de Cristo. Eu acho que isso faz tudo valer a pena. Não numa relação de barganha, mas numa relação de agradecimento por tudo que Ele já fez, já faz e fará por cada um de nós. Isso aí, gente, ó. Igor, obrigada, gostei Obrigado, muito. Kika. Espero que vocês também gostem de conhecer a história um pouquinho aí do Igor, seja antes da profissão, seja na profissão, né? Um pouquinho a gente vai percebendo coisas que a gente que está de fora nunca viu, né? Então é isso, gente. Fiquem com Deus, um grande beijo, até o próximo episódio do Pod God com Kika Malk.